Olá, vamos começar nossa segunda aula, segunda videoaula sobre montagem e configuração de computadores. Vai ser uma aula teórica, mais uma aula teórica. Creio que na terceira aula, a gente vou começar a mostrar questões de componentes internos de um computador, né? Mas essa aqui ainda vai ser um pouquinho teórica. Vamos lá. É, Deixa eu passar para o próximo slide aqui, aula 2. Videoaula 2. Próximo. Bom, essa imagem aqui eu já mostrei na aula passada, né? Que para, digamos assim, para considerar o básico de um computador, eu tenho entradas, né, de dados, eu tenho um processamento e tenho saída de dados. Na verdade, quando você olha esse contexto aqui, você imagina que o processador ele executa apenas uma tarefa de vez, por exemplo, um processo de uma vez, né? Então, o que a gente tem a dizer sobre isso aqui? Existem sistemas que executam, são monotarefas, ou seja, de fato, quando eu entro com dados aqui, há um certo processamento, e aí, enquanto o processador, a máquina está trabalhando, ela entra em regime de espera, né? Tipo assim, espere até eu terminar o processamento. Então, esses, esses sistemas, esses computadores, eles são chamados de monotarefa, ou seja, eles executam uma tarefa de cada vez. Enquanto ele está executando aquela tarefa e não obtém um resultado, é, não se, não, digamos assim, não, o sistema fica parado, né? Então chama-se processadores monotarefas, computadores monotarefas. Isso está muito ligado ao sistema operacional. O que é o sistema operacional? O software que gerencia a máquina, né? O hardware. Então, sistemas operacionais monotarefa executam uma tarefa de cada vez. Já sistemas de computadores multitarefa, eles conseguem organizar várias tarefas ao mesmo tempo. Só que eu só tenho um processador, né? Deixa eu mostrar o próximo slide aqui. Então, imagine só que eu tenho uma entrada de dados e um processador físico, um processador elétrico físico ali. Então, como é que o sistema operacional ele consegue executar várias tarefas ao mesmo tempo, tendo um processador? O que ele faz? Ele divide em processos, né? Ele divide aquela tarefa em vários processos. Então, cada pedaço, ele executa um pedaço de cada processo e aí vai entregando, né? Então, tipo assim, imagine que eu tenho 10 processos e eu executo um pedacinho de cada um e eu vou entregando. À medida que essa velocidade é, é alta, a impressão do usuário, a impressão de quem está solicitando aquela demanda, aquele processo, é quase imperceptível. Para ele, está sendo executada prioritariamente, digamos assim, né? Então, a questão do processador, apesar de ser único, né, o único modo onde vai ser processado o dado de entrada, existem sistemas operacionais multitarefa. Que é esse multitarefa? Divide as tarefas, divide em processos, e esses processos são executados pedacinho a pedacinho, como se fosse um paralelismo. É um paralelismo, na verdade, né? Então, eu executo vários processos ao mesmo tempo. Existem computadores com múltiplos processadores, ou seja, eu tenho vários processadores trabalhando. Mesmo assim, o sistema operacional ele controla a execução dos processos nos processadores, né? Então, eu não tenho quem controla, na verdade, a execução das tarefas é o sistema operacional, que pode ser monotarefa ou multitarefa. Eu executo várias tarefas em paralelo. Só que eu tenho um processador único, então o que eu faço? Eu quebro essas tarefas e eu executo. É como se fosse uma multiplexação. Acho que na parte de eletrônica vocês vão entender. Multiplexação é o seguinte: você pega pedaços de cada processo e executa e vai dando respostas pequenas, até o ponto de você conseguir responder todos aqueles processos ali. Seria estranho, né, eu estar, por exemplo, lendo o e-mail e não poder
ao mesmo tempo, por exemplo, salvar um arquivo numa pasta qualquer do computador. Então, a maioria dos computadores, dos sistemas, são multitarefa, né? Então, por mais que ele tenha só uma unidade de processador, os computadores são multitarefa porque o sistema operacional gerencia o hardware de maneira que ele permita executar várias tarefas ao mesmo tempo, de maneira paralela. Então, eu tenho sistemas operacionais monotarefa e tenho sistemas operacionais multitarefas, né? Que gerenciam o hardware, né? O processador. Nem eu falei para vocês, eu posso ter computadores com vários processadores. Eu posso ter um processador com vários núcleos, mas na aula que a gente for tratar especificamente de processador, eu vou falar sobre isso, né? E quem vai gerenciar esses múltiplos processadores ou esses múltiplos núcleos em um processador vai ser o sistema operacional, que vai pegar todas as solicitações ali e vai gerenciar, né? Quebrar em pedacinhos e vai mandar enviar para o processador executar de maneira paralela, né? Mas existem computadores que são sistemas, que eu vou chamar assim, que sistemas que são monotarefas. Enquanto aquela tarefa estiver sendo executada, o processador fica parado. Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre tipos de computadores. Existe um tipo de computador que a gente chama de descartável, né? O que é um tipo descartável? É aquele computador que processa uma informação ali bem básica, né? Ele simplesmente informa alguma coisa e acabou. É um computador desenvolvido em um chip e são utilizados como RFID. Lembra do RFID? Aquelas etiquetas que são colocadas nas roupas de lojas para identificar estoque, almoxarifado, tipo assim, produtos, né, que estão na loja. Hoje ele é muito utilizado em estoques, né? Então eu tenho um RFID para fazer controle de almoxarifado, né? Eu tenho uma antena central e aí eu vejo como que está o meu estoque, né? O que já foi vendido, o que está ainda presente, se o caixa bate com aquilo que foi vendido, né? Então, essas etiquetas de RFID nada mais são que um chipzinho interno que ao passar por um campo magnético, eletromagnético, ele faz a leitura ali. Olha, aquele produto ali é uma camiseta, aquele produto ali é um computador, aquele produto ali é enfim, é outro, um mouse, por exemplo. Então ele tem os etiquetas para fazer controle de estoque. Não só controle de estoque, mas hoje eu tenho RFID em carros, né? Hoje eu consigo fazer leitura de placas de carros com o RFID. Então, esses computadores são computadores descartáveis. Tinha antigamente alguns aqueles cards, aqueles cartões de felicitações que tocavam alguma música, emitia alguma mensagem pequenininho. E a função básica daquele ali era que esses dispositivos custam em menos de $1, né? $1, na verdade, hoje esse preço está um pouquinho mais alto. Então, são computadores descartáveis. Por que são computadores? Porque processam informações, né? Tem uma informação ali gravada e aquela informação é disponibilizada à medida que é requisitada. Então, são computadores descartáveis. Vamos lá. Primeiro tipo de computador, computador descartável. Exemplo, RFID e cartões de felicitações. Segundo tipo de computador é o computador microcontrolador. São computadores embutidos em dispositivos como eletrodomésticos, carros, relógios, telefone, equipamentos médicos e militares. São computadores pequenos desenvolvidos para atender uma necessidade específica. A injeção eletrônica do carro, ele tem lá um computador, onde faz o ajuste, a configuração do consumo de combustível, da forma que vai queimar lá os bicos injetores da gasolina, se a mistura gasolina-álcool está em alguma condição. Então, existe uma central que controla lá toda a parte de combustível, de controle do carro em si. Então, a central eletrônica é um computador microcontrolador que
dedicado ali para o carro. O, é, o multímetro digital, ele tem lá um computador interno que serve para fazer a coleta do dado que vem dos sensores, da ponta lá do multímetro, e mandar a informação lá para o display. Então, é um computador microcontrolador, né? Microcontrolado. Tem geladeiras, inclusive até a minha geladeira tem um dispositivo onde eu consigo definir o tempo em que ela vai fazer um, congelar, né, um determinado produto. Então eu defino lá 30 minutos para congelar determinado produto. E ela entra em um estado de time e começa a fazer aquele processo lá de resfriamento do produto que eu coloquei ali. Então é, de fato, um computador microcontrolador, né? Então eu tenho lá uma espécie de chip que vai fazer a leitura do dado que eu estou passando e vai executar o processo. Então, detalhando, são dois tipos agora de computadores que a gente já conhece. O descartável, exemplo, é, RFID, né? Cartões de felicitações. O microcontrolado. O Arduino é um computador microcontrolado, né? Eu posso ter uma dedicação exclusiva lá. Eu posso fazer um, um dispositivo, um sistema dedicado usando Arduino. Então, ele é um exemplo de microcomputadores microcontrolador, né? O próximo tipo de computadores são computadores dedicados a jogos, né? Computadores de jogos. São computadores mais focados na questão gráfica, né? Como eu preciso de uma questão gráfica, imagine só que eu preciso de um processador auxiliar. O que seria esse processador auxiliar gráfico? A própria controladora de vídeo, né? Então eu tenho um processador que faz controle do fluxo ali de dados normal e tem uma placa dedicada só mesmo para gráfico. Como o jogo ele exige muita agilidade na questão dos gráficos, muita agilidade e definição de gráficos, acaba que eu preciso ter uma placa, um dispositivo dedicado só para trabalhar com gráfico. Então, quando eu pego e coloco um processador normal, uma placa controladora de vídeo em um dispositivo dedicado para jogos, no caso, eu estou criando uma espécie de computador que a gente chama de computador de jogos. São videogames, né? Na verdade, são videogames, são computadores normais com capacidade de recursos gráficos especiais, ou seja, à medida que o tempo vai passando, essas capacidades especiais elas se elevam, né? Então, tipo assim, eu tinha um Atari, ele tinha uma qualidade gráfica baixa, mas tinha lá um controlador de vídeo que fazia lá o controle das imagens do jogo. E aí o software ali é dedicado, né? O software ali é feito justamente para ler os dados do jogo, para ler a questão dos dados que vêm dos controles dos usuários e tomar as ações do usuário. E são computadores também dedicados, exclusivos para aquele cenário chamado jogos, né? Então, computadores descartáveis, computadores microcontrolador, computadores de jogos, que são computadores dedicados a jogos, né? Interface gráfica. Videogames é um exemplo de computadores dedicados. Jogos, perdão. Portátil. Toda vez que eu falo portátil, eu tenho que entender que qualquer dispositivo eletrônico ele precisa ser alimentado, né? Ele precisa de uma tensão elétrica ali para funcionar, né? Então, quando eu falo portátil, eu tenho que associar essa portabilidade à existência de uma bateria, né? Então, os computadores portáteis, na maioria, 100% dos computadores portáteis, eles estão associados a uma bateria. Além de ter os componentes básicos, que é entrada, processamento e saída, eu tenho o componente bateria como essencial à questão do computadores portáteis. São computadores completos, mas com dimensão reduzida, até porque eu não posso ficar transportando um trambolhão imenso, né? Então, eu não posso
transportar um supercomputador na mão. Então não tem sentido. Então ele tem que ter uma questão de dimensão reduzida que permita a mobilidade. Limitação com tamanho de tela, teclados, conexões e periféricos. E capacidade de expansão. Ou seja, ele não tem tanta capacidade de expansão porque não tem sentido eu ficar levando vários periféricos associados ao computador. Nessa categoria se enquadram smartphones, telefones celulares, né, tablets, PDAs, personal digital de assistência e notebooks. Então, são computadores que são característicos o uso de baterias e a dimensão reduzida, né, para a questão do favorecimento do transporte, da mobilidade. O próximo tipo de computadores é o computador pessoal. Esse que a gente utiliza em casa, geralmente é um desktop, né? São computadores convencionais usados tanto em residências quanto em empresas para mais diversas atividades, incluindo jogos, acesso à internet, aplicativos, enfim, esse computador normal que a gente usa em casa são chamados computadores pessoais. Isso não quer dizer que um notebook não seja um computador pessoal, é um computador pessoal. Os computadores podem ser pessoais, podem ser PCs, personal computers, compatíveis produzidos nas empresas do mundo. Ou ainda Mac, o tipo, são fabricantes. No topo dos modelos de computadores pessoais estão chamadas estações de trabalho, né, que é desktop. Desktop são estações de trabalho. E nada mais sendo que um computador pessoal de grande porte e processamento. Perdão, são desktops, são computadores pessoais e os workstations, que são estações, que se chama aqui de estações de trabalho. As workstations geralmente são classificadas como workstation porque eu preciso de maior capacidade de processamento. O que é essa maior capacidade de processamento? Eu preciso às vezes mexer com gráfico, com AutoCAD, eu preciso mexer com algum tipo de software ou recurso que exija maior quantidade de processamento e velocidade. Então, a gente tem computadores pessoais chamados de workstation que têm recursos, memória, processadores, até mesmo HD, que é a parte onde eu guardo os meus dados, um pouquinho mais melhorados, né? Um pouquinho mais tops em relação aos computadores pessoais que eu uso em casa, que eu só uso para consumir dados de internet, Word, Excel, enfim. Então, workstations são computadores melhorados, digamos assim, em termos de performance. Servidores. Servidores são computadores pessoais, estações de trabalho, que são utilizados como servidores de redes. O que são servidores de redes? Alguns computadores destinados a prestar um serviço, né? Então, quando eu acesso lá ao site do Banco do Brasil, existe um computador servidor lá no, perdão, no Banco do Brasil que vai responder a essa minha solicitação. Quando eu acesso lá a Netflix, lá para assistir um vídeo, existe um servidor lá na Netflix que vai receber essa requisição, esse pedido meu de assistir algum determinado vídeo e vai me responder. Só que o meu pedido é um, então eu tenho no mundo várias solicitações, né? Então a Netflix ela tem que ter um computador mais robusto que de fato consiga atender todas essas solicitações. Os servidores normalmente são desenvolvidos para suportar um número maior de processadores, ou seja, eles fisicamente eles têm vários processadores, né? Fisicamente. E aí ele tem um sistema operacional lá que vai fazer o controle da multitarefa ali, das várias tarefas que sejam, das várias requisições que chegam àquele computador, e aí ele vai fazer o controle ali através do sistema operacional, além de ter vários processadores físicos um espaço maior de armazenamento, claro, e seus componentes permitem que o mesmo fique ligado de forma ininterrupta. A questão elétrica, né? Tipo assim, a questão de você manter um dispositivo ligado por várias horas, vários
vários dias, né, vários anos totalmente ligados, sem desligar. O que acontece? A maioria dos dispositivos eletrônicos, a gente espera só aquela questão, no caso dos computadores, espera só o resultado daquele processamento. A gente não espera obter calor com computadores, né? O calor ali é um, é um item nocivo do resultado do processamento, né? Então, esses computadores servidores, eles têm que ter um bom sistema de refrigeração, né? Eles têm que ter uma sala com ar-condicionado, eles têm que estar instalado na sala com ar-condicionado, tem que ter a questão de no break, né? No break, que são no break são dispositivos eletrônicos que, numa falta de energia comercial, eles suportam um determinado tempo ali ligado. Então, essa preocupação em onde eu vou, como que eu vou instalar um servidor, ela deve existir, né? Tanto para a questão do calor, que o dispositivo vai produzir calor, quanto para a questão da manter ligado através de no-breaks, grupos geradores, né? Que são grupos geradores? São, na falta de energia comercial, eu tenho uma geração de energia através de um motor, geralmente a diesel, que vai fazer essa geração, né, de energia e manter lá o meu sistema funcionando. Então, os servidores, computadores servidores, são computadores que fornecem serviços para diversas pessoas, diversas empresas, e esses precisam se manter ligados 24 horas, 365 dias no ano, e tem a preocupação com calor e questão de mantê-los ligados com energia, digamos assim, com várias fontes de energia, para não deixá-los desligados, para não deixar. Imagine só que eu vou tentar acessar a Netflix e ela está fora do ar. Então não tem sentido, né? Então com certeza lá a Netflix tem um sistema de proteção de energia para garantir a disponibilidade desses servidores, desses serviços que ela oferece na rede, né? Então, os servidores são isso. Computadores servidores são computadores destinados a fornecer serviços, em geral, a milhares ou milhões de pessoas. Conjuntos de estações de trabalho, ou cluster. Geralmente, quando eu preciso de vários, que nem o caso da Netflix, o caso do Banco Brasil, o caso de alguns bancos, eu preciso interligar vários servidores, vários computadores para criar um cluster. O que é um cluster? É como se eu tivesse várias unidades de processamento interligadas em rede, formando um único bloco de processamento, chamado cluster. Então, são computadores ligados em redes, né, interligados através de uma rede, formando um bloco, e esse bloco é que vai responder, quem vai controlar isso aí é o sistema, esse bloco vai responder às requisições. Por que eu preciso de um bloco de computadores? Que à medida que vai aumentando o número de pessoas acessando aquele recurso, por exemplo, à medida que vai aumentando o número de pessoas assistindo vídeos, eu preciso incluir mais computadores, porque se aumentar o número de acessos e eu ficar mantendo o mesmo número de computadores respondendo àqueles acessos, vai chegar um momento que eles vão saturar. Eles vão, tipo assim, eles não vão conseguir responder à próxima requisição, né? Então eu vou ter uma limitação de número de acessos. E aí tem serviços que não que quanto maior o número de acessos, melhor. Então não tem sentido eu limitar o número de acessos de um cliente da Netflix, né? A Netflix, quanto mais gente acessando, melhor. O Google, quanto mais gente acessando, melhor. Então, como é que eu resolvo essa questão da disponibilidade do meu serviço? Criando clusters. O que é cluster? À medida que vai aumentando o meu pedido, minhas requisições de acesso àquele serviço, eu vou aumentando, vou agregando mais computadores ali, agregando mais servidores, mais computadores, servidores àquele cenário. E à medida que eu agrego, eu vou melhorando a questão da disponibilidade, né? Porque
vai ter uma capacidade maior de responder a mais usuários, né? Isso existe um dispositivo chamado balanceador de carga, né? Não é o foco da disciplina, mas é um dispositivo que ele vai verificando, ele vai verificando o número de acessos e para quem que ele vai deixar, para qual máquina dentro do cluster ele vai direcionar aquela requisição, né? Então, o balanceador de carga é o cara que tem lá a lógica, é o equipamento que tem a lógica que vai balancear a carga que está chegando, as requisições que estão chegando dentro dos computadores do meu cluster, né? Geralmente a gente mantém um mínimo e à medida que mínimo de computadores ali dentro do cluster, à medida que isso vai aumentando, eu vou agregando computadores ali. Próximo. Mainframes. Mainframe, o conceito de mainframe ele é bem antigo, né? Antigamente você tinha uma CPD, Central de Processamento de Dados, né? Onde os dados eram processados em batch, né? O que é batch? Eles passavam a noite ali processando um grande volume de dados e no dia seguinte já tinha os resultados ali, né? Em blocos. Imaginei eu processar dados em blocos. Hoje a questão do mainframe ela está mais ligada, o mainframe de antigamente, hoje é o servidor, né? É o cluster. Então, o mainframe, ele está mais ligado à questão antiga mesmo. Então, hoje ainda tem algumas empresas que mantêm mainframes porque o software, a aplicação que eles têm ali, ela é ainda mantida, né? Então, tipo assim, tem computadores que rodam a aplicação que foram desenvolvidos em COBOL. COBOL é uma linguagem de programação antiga. Então, eu preciso manter lá esse mainframe funcionando porque eu tenho aplicações ainda em produção. O que é uma aplicação em produção? Que está ativa, que está tendo usuários, que está tendo gente acessando. Então, eu mantenho o mainframe, que é um computador parrudo. O mainframe de antigamente, hoje, pode ser o computador de hoje, o computador pessoal de hoje, porque em termos de processamento, não de volume, de tamanho, mas em termos de processamento, o mainframe de ontem pode ser o computador pessoal hoje. Mas eu mantenho ele ligado porque eu, de fato, eu não atualizei a tecnologia, não é vantajoso atualizar às vezes, e aí eu mantenho uma enfermidade. São grandes computadores descendentes diretos dos computadores da década de 1960. Era isso mesmo. Onde eu tinha lá o CPD, Central de Processamento de Dados. Eles podem manipular e processar grande volume de dados e tem milhares de conexões simultâneas. E é o servidor. Hoje o servidor faz isso. Se uso é adequado a empresas que há décadas trabalham com programas dessa natureza, como bancos, exemplo. Existem alguns bancos que trabalham que têm os sistemas ainda em linguagem global e eu preciso manter lá o tal do computador mainframe, né? Mas esse nome mainframe, ele está quase em desuso. Então eu chamo hoje os mainframes antigamente de servidores, nada mais que servidores. A característica é que ele vai fazer o processamento em lote, né? Processamento batch. E supercomputadores, aí é a questão mais de científico, né? A questão de eu conseguir fazer a leitura do DNA, o mapeamento de DNA. Isso é mais voltado para a questão de universidades, de laboratórios, enfim. Supercomputadores é um computador de altíssimo desempenho. O que era altíssimo desempenho em 1960, em 2001, hoje pode ser um celular. Então, tipo assim, altíssimo desempenho, a realidade digamos, é voltada para hoje. Então, hoje, para ser um supercomputador, hoje, ele precisa ter um altíssimo desempenho de processamento e grande capacidade de memória para aplicações que exigem cálculos complexos e tarefas intensivas. Então, supercomputadores são construídos com milhares de processadores interconectados com um barramento específico. É mais voltado para fins científicos, para fins de mapeamento de DNA, para partículas lá de átomo, para fazer cálculos bem específicos, bem avançados. Então, hoje, o supercomputador é que tem
uma característica de processamento muito elevada aos normais, aos computadores PCs, comparadas aos computadores, aos PCs. Bom, desculpa a questão do corte aqui, né, que está tendo aqui na questão do vídeo. Eu vou pegar esse slide e vou disponibilizar na plataforma. E acho que o tamanho aqui da bolinha aqui do vídeo está cortando algumas partes aqui. Desculpa os cortes também no áudio. Mas vamos que vamos. Hoje a gente viu alguns tipos de computadores, né? É um pouquinho teórico, é um pouquinho maçante, mas é necessário. Eu espero que na próxima aula eu já consiga fazer alguma atividade de questionário, alguma coisa assim, até para a gente preparar para a próxima prova. E vamos lá, voltando a alguns tipos de computadores aqui só para frisar mais. Então eu tenho o computador descartável, tenho o microcontrolador, que é um computador mais dedicado, mais hardware, mais focado naquilo que eu quero mostrar. Tem um computador exclusivo para jogos, e uma das características dos computadores exclusivos para jogos é ter uma boa controladora gráfica, né, interface gráfica, portátil. Foco é a questão de ter baterias, né, e tamanho reduzido. Pessoal, é o computador mais comum que a gente tem em casa, em escolas, em trabalho, é essa estação de trabalho. E aí tem a Workstation, que é um pouquinho mais avançado para trabalhar com softwares mais gráficos, mais pesado, AutoCAD, por exemplo. Servidores, que são computadores destinados a fazer serviço de internet, bancos de dados, por exemplo, o WhatsApp, ele do teu aplicativo que está no seu celular, ele busca alguma coisa no servidor, né? Então, são computadores que prestam um serviço, né? Eles têm, como o volume de acesso é alto, então eles têm que ter uma capacidade de processamento também alta. Cluster nada mais é do que eu criar redes de computadores formando um bloco único para atender um determinado. É como se eu tivesse um mega computador, um super computador, só que fragmentado em vários outros computadores, né? Mainframes é o conceito antigo que era utilizado na década de 1960. Hoje eu chamo mainframe de servidor. E os supercomputadores destinados à questão meio científica, né? Onde eu tenho lá super capacidade de processamento, de armazenamento, enfim, é mais voltado para a questão científica. E é isso aí. Ficou um pouquinho grande o vídeo, mas eu espero que na próxima aula, de fato, agora a gente comece, de fato, a abrir o computador, a mostrar os componentes internos e a questão também de ter uma atividade para que vocês possam fazer.